Seu servo, tudo bem com o senhor? Lhe amo e um abraço pro senhor. Tchau, seu servo. Seu Selva, tudo bem com o senhor? Lhe amo e um abraço para o senhor. Estas são as palavras do Vaqueirinho ao diretor, o policial penal conhecido como Selva. Conversamos bastante ontem e concordamos que é preciso limpar a imagem do Vaqueirinho, pelo menos depois dele ter morrido, já que na sua vida inteira ele teve a imagem manchada. Uma criança que nasceu abandonada, foi criado dentro de um orfanato e depois teve um pouco de sobrevida dentro do presídio, aonde ele foi cuidado pelos próprios presos e pelos policiais, porque nitidamente era alguém com transtornos mentais gravíssimos e o lugar dele não era na cadeia, mas foi o único lugar onde ele teve um mínimo de família. Então, Selva, com você, conta essa história pra gente, por favor, porque a gente precisa de dar um pouco de humanidade para quem não eu venho aqui falar do oportunidade. Gerson, do Vaqueirinho. O Vaqueirinho, eu posso dizer que no meu tempo de sistema penitenciário que eu já tenho, ele marcou, está marcando a minha trajetória. Antes tinham outros, mas o Vaqueirinho, ele marcou pela relação que a gente cria, porque o Vaqueirinho, ele nos ensinou a trabalhar com ele, porque, como eu disse, a gente não romantiza o problema do cárcere. O Vaqueirinho chegou e muitas vezes em surto, quebrou parede, bateu cabeça no chão, subiu no teto, fez milhares de ações que deixava a gente sem saber o que fazer. Se automutilou. Daí levava para a equipe médica, passa-se remédio, vamos conversar, e algema o chaveirinho, coloca o Vaqueirinho, aí leva para a equipe médica, né? E evidentemente que a gente foi aprendendo e foram trocando remédios. Eu tenho um amigo que eu não conheço ele. Parece personagem de filme, é Dr. Max. Ele é um psiquiatra. E toda vez que eu tinha dúvida ou alguma coisa, eu ligava para Max. Dr. Max, me ajude. E eu não o conheço pessoalmente. A gente troca conversa por celular e eu não o conheço. E Dr. Max foi um grande parceiro, né? Inclusive, quando a gente precisou, o Vaqueirinho uma vez chegou virando o olho involuntariamente, dizendo para mim: seu Selva, meu olho tá virando sem eu querer. E aí eu fiquei, né? E o que é isso? Você tá tirando onda? Ele: não, falando comigo, olha aqui meu olho e tal. E eu mandei, expliquei para Dr. Max, e ele disse: olha, isso aí é uma overdose de medicamento, né? Tem que rever essa medicação dele. E às vezes eu coloquei ele para capinar, para trabalhar, mandei para Dr. Max. Dr. Max, olha, ele está trabalhando, né? Ele está ajudando aqui e tal. E é quase um personagem, Dr. Max, nessa nossa jornada. Então o Vaqueirinho tinha isso. Eu cheguei a colocar o Vaqueirinho, nós temos um cão lá muito dócil, que esse cão ele foi reprovado nos testes, ele era para ser um cão operacional, e ele é tão dócil que ele acabou virando um mascote ali. Então eu coloquei o Vaqueirinho para passear com esse cão durante o dia. Nós temos uma bela horta no presídio do Roger, né, que serve para alimentação dos presos, para a gente também, uma horta muito bonita. Eu até sempre coloco nas minhas redes sociais essa horta, estamos trabalhando com hidroponia, e a gente colocou o Vaqueirinho lá também. Então ele tinha um super foco, ele fazia: eu quero trabalhar. Você botava ele, no outro dia ele dizia que não queria mais. O Vaqueirinho, a turma diz, onde ele ficava no presídio? O Vaqueirinho ficava no pavilhão que a gente chama Maria da Penha, que é o pavilhão de violência doméstica, livre e longe de facções. Porque a gente pedia para o pessoal daquele pavilhão ficar de olho nele, né? Ficou um tempo no pavilhão dos trabalhadores e um tempo no Maria da Penha, em violência doméstica. A gente pedia aos demais, né, os presos: ó, fica de olho no Vaqueirinho, né? Vê aí como é que ele tá e tal. E era um cuidado. E depois Cara, os presos e os policiais tomavam conta de Vaqueirinho. O presídio não era o lugar dele, mas foi onde ele encontrou a única família que ele pôde ter. Eu aprendi que não adiantava a gente algemar por completo o Vaqueirinho. Que às vezes eu chegava e o pessoal dizia: tá dando trabalho lá. Eu dizia: abre a grade, vem pra cá, vamos dar uma volta no presídio e tal. Tem um episódio que eu já falei uma vez, que eu coloquei ele pra capinar, e ele veio com uma lagartixa na mão e acariciando essa lagartixa, fazendo carinho. E eu perguntei a ele: pô, você pegou uma lagartixa? Ele disse: não é uma lagartixa, é um camaleão
é porque é novo, tá cinza, mas depois vai ficar verde. E perguntou a mim se podia levá-la para o pavilhão para cuidar dessa lagartixa. E eu disse, claro, pode levar, cuide dela. E no outro dia eu perguntei a ele, cadê o camaleão? Ele disse, não é camaleão, eu soltei. E não era camaleão, não, o senhor tinha razão, era uma lagartixa e eu soltei. Então, ele tinha essas coisas. A escola, aquele vídeo que viralizou aí com mais de 5 milhões de visualizações, ele indo à escola, porque às vezes ele pedia para assistir a aula, depois não queria mais. Ele lia, ele escrevia, e essa parte ela é muito peculiar, essa parte desse vídeo. Para mim, principalmente, ele diz muita coisa, porque o Vaqueirinho ele começou a fazer parte do meu dia a dia, de chegar no presídio e dizer, cadê Vaqueirinho? Cadê Vaqueirinho? Ele está onde? Eu conversava com a minha esposa em casa sobre as peripécias e as histórias de Vaqueirinho, e assim, até quando ele morreu e até hoje a gente conversa, eu fico vendo vídeos, fico vendo coisas que ele fez, vídeos que não podem sair na internet, evidentemente, e ela dizia, e ela sempre falava para mim assim, às vezes ela dizia, porque você não adota ele, né? Eu nunca consegui, eu apertava a mão dele e tal, porque para mim a cabeça dele era de uma criança, mas evidentemente que na minha posição de diretor, eu dizia à minha esposa que eu nunca consegui abraçá-lo, de fato, né? Digamos assim, chegar e dar um abraço nele e tal, mas eu conversava, eu chamava ele. Teve um tempo que a gente trabalhava com o Vaqueirinho na troca, né? Desça aí do teto que eu lhe dou um refrigerante. Ele sobe, não, desça aí do teto que eu lhe dou um salgadinho, né? Inclusive eu vou até mandar uma foto que tem ele comendo salgadinho, tomando uma coca pequena. E no presídio não entra Coca-Cola, mas eu coloquei essa coca para ele tomar antes de entrar, porque ele estava agitado. Eu tenho um vídeo dele jogando xadrez com o servidor público, com o policial. Olha isso. Ele jogava xadrez. E teve um dia que ele estava agitado e o servidor chamou ele e disse, vou jogar xadrez com você, e ficaram jogando. Então são muitas coisas, mas esse vídeo que viralizou, para mim, ele é muito emblemático, porque como eu conheci o Vaqueirinho, eu, como todo mundo, vi várias matérias do Vaqueirinho. O terror de Mangabeira, que era o bairro que ele morava, o terror da Paraíba volta a atacar, tão novo e tão perigoso, voltou a atacar o ladrão de moto cinquentinha, é o terror, de volta à delegacia, tão novo, mas já tem não sei quantas entradas, e eu vendo aquilo, mas aquilo estava muito longe de mim, mas eu olhava como policial e eu dizia, porra, velho, né? Cara tão novo, dando trabalho, meu irmão, esse cara tem que ser enquadrado, tem que ir preso, e pá, essa coisa toda, normal, né? Eu não conhecia o Vaqueirinho, eu conhecia através da imprensa. É por isso que a internet tem um papel muito grande, né? Porque imagina, se não houvesse a internet, até hoje nós estaríamos com uma versão única do Vaqueirinho, aquelas que eram mostradas nos programas sensacionalistas. Então eu conheci Vaqueirinho assim. E quando ele foi pro presídio, eu não imaginava que era a mesma pessoa. Depois, com os problemas, tal, a gente foi sabendo um pouco da história do Vaqueirinho, e eu fui ver que era aquele garoto que eu via, e eu digo, caramba, eu escutava tudo isso desse cara, e eu tô vendo agora que é alguém que precisa de ajuda, que é alguém doente. Então eu conheci Vaqueirinho no presídio assim. Eu tinha uma preocupação, tanto que no dia que ele recebeu alvará, eu fui levá-lo até a casa da avó dele. A avó dele disse que não tinha a mínima condição de ficar com ele, e a avó dele falou assim, não dá para ele ficar morando lá com vocês. E eu disse, não dá, o alvará está aqui e os remédios estão aqui. E a situação dela é muito crítica. E ela disse, leve ele para a casa do pai. E eu perguntei a ele, onde é que o seu pai mora? Ele disse, nem meu pai, nem minha madrasta, quer eu por perto. E aí a gente teve que deixá-lo, né? Que foi quando ele, evidentemente, foi embora. E depois eu só soube a notícia que ele estava num hospital em Recife, psiquiátrico. E depois recebi a notícia que ele estava preso já na Paraíba, por ter danificado um banco 24 horas, e que chegando na delegacia ele disse ao delegado, ele verbalizou que não aguentava mais ficar na rua. Mas aí foi lavrado um TCO e ele disse, não vai me prender não, foi pra rua, e a partir daí ele arrumou um jeito de voltar, que era pegar uma pedra e jogar na viatura. E aí ele foi para audiência de custódia, e tem uma assistente social por nome de Císia, que ela acompanha muito essa audiência de custódia, faz parte das equipes. E eu pedi a ela, disse, acompanha para mim, avisa a juíza que ele tem problema, que o presídio não é o local dele. E a juíza, evidentemente, teve essa sensibilidade e determinou que ele fosse para o CAPS.
E eu conversando com a Cis, eu disse, cuide do problema dele. Ela disse, ele inclusive, eu estou aqui, ele quer falar com você. E eu não pude, mas aí ele gravou um áudio para mim, que depois eu posso mandar também, que é um áudio que ele diz, seu Selva, tudo bem, eu amo o senhor, tchau, não sei o que e tal. É um áudio E bonito. antes da audiência de custódia. Mais uma vez, e aí, quando ele foi levado para o CAPS, não tinha leito, e o policial deixou ele na casa da avó, e assim, ele fugiu. Isso é um pouco, mas eu conheci o Vaqueirinho assim, aprendemos a lidar com ele, e é um pouco da história desse cara que nós fizemos naquele vídeo. O que eu quero dizer é que ele sempre foi mostrado como perigoso, terror, isso e aquilo, né? Sempre colocado numa situação ou de bandido, quanto mais, ou sendo disciplinado, entre aspas, apanhando de outras pessoas, ou cometendo crimes. E no sistema penitenciário é a única imagem que se tem de Vaqueirinho, é a única dele com um caderno debaixo do braço, pedindo para ir para a escola e ser inserido. Então isso diz muito porque nós humanizamos, nós desmistificamos, e eu acho que o psiquiatra disse uma coisa certa, que nós estamos dando uma dignidade ao Gerson pós-morte. E é isso. E quantos vaqueirinhos ainda existem, não é verdade? Eu conversei muito com o Selva ontem, e sobre essa importância da gente dar dignidade ao vaqueirinho. Mesmo que, infelizmente, a única dignidade que ele tenha tido a oportunidade de ter é depois de ter morrido. Mas a gente não pode deixar, eu não vou deixar que a televisão tenha o tratado o tempo inteiro como um delinquente, um marginal, sendo que o que na verdade ele era alguém que precisava de ajuda. Eu não posso tratá-lo como um delinquente por depredar um caixa eletrônico com o intuito de voltar para o presídio para ficar com a única família que ele realmente teve. Eu não posso tratá-lo como delinquente por atirar uma pedra numa viatura para que ele pudesse voltar para o presídio porque ele não queria ficar sozinho na rua. Eu não posso chamar ele de delinquente. E eu não vou deixar a imagem dele aqui ser queimada como a mídia queimou. Conversei muito isso com o Selva e achamos importante esse trabalho. Provavelmente eu estarei em João Pessoa. Vamos lá para a gente reabrir aquele zoológico, mostrar como é importante, porque as ONGs começaram a atacar o zoológico de todas as maneiras, dizendo que a leoa ia ser sacrificada. ONGs aí que pedem Pix e nem fazem resgate. ONG de resgate de animal que pede Pix, mas não faz resgate. Atacando o zoológico o tempo inteiro. Não deram um minuto de silêncio, uma palavra de apoio. Eu vi vários desses grupos que atacam os zoológicos aí, esses veganos, etc. Claro, não são todos veganos, óbvio, é apenas um pequeno grupo de radicais. Não falaram em nada do Gerson. Só ataque ao zoológico. Eu vou lá, eu e minha esposa, a gente pretende ir no túmulo do Gerson, levar flores, enquanto eu puder. E eu combinei isso com o Selva ontem. Enquanto nós pudermos, nós vamos dar o mínimo de dignidade a Gerson. Ele era apenas uma criança, com um sonho, como todos aqui no nosso canal, que amam animais. Só que ele tinha a mentalidade de uma criança. Nós sabemos que não é para entrar na jaula de um leão. Mas crianças não sabem.